acabou de acontecer uma das melhores coisas da humanidade. Com certeza, isso tem o dedo de Deus. Se isso não é o divino, qual a explicação pra tal coisa? Até agora, Togag, que pegaram um podcast e colocaram o nome de Venus Talks. E supostamente estão convidando as pessoas como se fosse o Vênus do Flow, que é completamente diferente. Venus Talks é dessa mulher aqui, que só do nada pegou exatamente o mesmo nome do Vênus do Flow e criou um podcast. E ficou convidando todo mundo falando que era o Vênus, né? Até porque ela também é Vênus. Só que o propósito é tão profundo, sabe? Que dá a volta, mano. Do Venus Talks é essa moça aqui, que é a hoster que recebe os convidados. E do Vênus, do Flow, é essa outra moça aqui que recebe os convidados. E a pessoa aceita e quando chega lá é um podcast de uma coach. A Camila Frender caiu nessa e teve que gravar toda desconfortável. Enfim. E aí você vai pra onde? Eu fico apavorada. A minha maturidade se assusta. Olha que bagulho estranho, constrangedor. Com estas coisas. A gente assusta, eu acho que porque a gente começa a não reconhecer o mundo que a gente estava acostumado, né? Olha que constrangimento. É muito engraçado como copiou o nome do Vênus do Flow. E realmente é o que tá faltando aqui. Flow! O bagulho não roda, velho. Meu Deus, a entrevistadora dura. Acontece que essa entrevista inteira é um dos bagulhos mais constrangedores que já aconteceu na face da Terra. O que é muito mais legal, que tem muito mais o dedo divino aqui, foi que as pessoas começaram a supor que ela tinha ido por engano nesse podcast porque chamava Vênus também. E a pessoa começou a teorizar na internet, até que a própria Camila veio a público falar que realmente confundiu a parada e fez um vídeo falando sobre isso. O dia que eu fui num podcast por engano. Primeiro a gente vai dar uma olhada no próprio podcast e vamos assistir um trechinho de 10 minutinhos assim, vamos assistir junto pra ver como é que tava rolando o podcast. Depois a gente vê o pessoal da internet que separou os melhores momentos, que é o podcast inteiro. Depois a gente vê o pronunciamento da moça, depois a gente vê o pronunciamento do Vênus do Flow. Depois a gente dorme feliz com tal acontecimento na humanidade. Oiê, Renata passando. Esse é o espaço do Venus Talks. Hoje eu tenho a honra de falar com alguém muito, muito, muito especial. Vou falar hoje com Camila Frender. Ó, que chique. Podcaster. Eu adoro podcaster. Desesperador que a Camila deve estar só assim, ó, na frente, assim, falando, mano, confundiu o bagulho. Ela, vou falar agora com a... Deixa eu ler aqui que eu não sei nem o nome da convidada. E lê o nome da mulher no celular, mano. Cara, é muito bacana, você convida alguém, você não sabe nem falar o nome da pessoa. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Ela falando isso, ai, mano, por dentro sofrendo. E um bagulho que deu pra perceber também logo de começo, na hora que ela percebeu que ela tava no podcast errado, ela bem poderia falar, tipo, não, eu acabei confundindo mesmo. Eu não conheço esse podcast, eu vou dar uma estudada, vou dar uma olhada melhor sobre ali, pra ver se eu posso participar aqui. Mas ela não soube falar isso, ela não conseguiu falar isso. Pessoas que não sabem falar não. É uma bosta, eu me identifico com isso, porque eu também não sei falar não. Na hora que eu chegasse lá e fosse um bagulho completamente diferente do que eu tava pensando, eu ia falar, não, vamos aí, era isso mesmo, nossa. É isso que eu queria. Gente, a capinha do celular dela é um labubu. Gente. Capinha de labubu. Aí, tá vendo? Mereceu errar o podcast mesmo. Mereceu. Capinha de labubu. Aff, pelo amor de Deus. Eu Internet. amei uma capinha do labubu. Mas não é prática. Não cabe no bolso, Não cabe cabe na em lugar bolsa. nenhum. As bolsas estão cada vez menores. E as bolsas já não cabem É, a celulares. minha não, né? Eu mantenho uma enorme. É. A minha tem que ser... Mano, parece que o papo não flui. Ah, as bolsas estão ficando menores, né? A minha não, eu mantenho uma enorme. É. E fica um silêncio constrangedor, assim. Nossa, que delícia, mano. É isso que eu gosto, bagulho clean. Tem tudo. Se eu abrir minha bolsa aqui e começar a tirar coisa... Pra mim, né? Experiência pessoal. A maturidade me deixou mais leve. Eu não carrego nada. Ah, não. Eu carrego tudo. Sério. Que isso? Você chamou a Camila de madura? Porque a Camila acabou de falar que se ela tirasse coisa da bolsa dele, ali, ela não parava mais. A mulher olha nos olhos dela e manda essa. A maturidade me deixou mais leve. Eu não carrego nada. Poxa. Me dá cólica, eu tenho remédio. Entendi. Então eu preciso levar um mini kit comigo. Ah, entendi. Eu não sei se essa mulher é assim mesmo. Parece que ela tem uma calma além da compreensão humana. Eu não sei o que tá rolando, mano. Antigamente, as pessoas que andavam de carro e não de Uber, o carro era meio que o escritório. Era uma continuidade da casa, né? É, Porque você punha tudo no carro. pois é. Mas tinha tudo dentro. É verdade. Não, eu tô na bolsa por enquanto. Que papo é esse, mano? É muito bom a Camila respondendo, não, eu tô na bolsa, eu não tô no carro não. Por enquanto eu não tô levando o carro não, de bolsa não. Quando eu tenho que gravar, às vezes, mais de um episódio, aí eu levo também roupa no carro. O pior é que a Camila, ela tá desenrolando, né? Tipo, você para pensar na conversa, falou, não, tamo aqui, vamos fazer o bagulho. Porque a moça tá falando de bolsa, de carro, nada a ver. A Camila, ela tá puxando pra profissão dela, né? Ela tá falando sobre a profissão dela, sobre gravação, sobre como funciona o comportamento dela durante o processo de trabalho dela. E a dona do podcast tá completamente perdida, parece que tá em outro universo, fazendo 3 podcasts ao mesmo tempo, sabe? Você que tá aí do outro lado, você não tem ideia o que é pra gente estar aqui.
Então, a gente pega trânsito. Você não faz ideia que é difícil gravar um podcast. A gente pega trânsito. Não faz essas coisas não, moço. Eu vou mijar nas calças. São Paulo, quando chove, é uma delícia. O trânsito fica uma coisa suculenta, é maravilhoso. E assim, Camila falando, mano, o que essa mulher tá falando? Moça, pelo amor de Deus, fala com a entrevistadora, velho. Fala sobre assuntos interessantes, mano. Por que você tá falando de trânsito? Mano, em nenhum momento ela desenvolveu a conversa com a pessoa que ela trouxe. Em nenhum momento ela falou, e você, como é que é pra gravar o Rapidinhas aí, por exemplo? A mulher mesmo, porque querendo ou não, o podcast é um bate-papo, mas também é uma entrevista, né? Misturada, é os dois poucos. Só que ela pega o papo da Camila e converte num bagulho completamente diferente, falando de trânsito. O trânsito, assim, eu tô sempre ouvindo alguma coisa, eu até que levo numa boa. É difícil a gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta muito, né? Então eu acho que eu já fui muito sortuda nisso. Nossa, a Camila tirando leite de pedra, só parece que é o contrário, parece que é a Camila que tá entrevistando a hoster do podcast, tá ligado? E realmente, mano, comparar fazer podcast, fazer vídeo pra internet com a profissão comum, pelo amor de Deus, tô sofrendo tanto, tá trampando o que curte, ainda tá querendo demais. eu também gosto do que eu faço. Mas às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo. Pode ser. Se eu fosse Camila, eu falava, eu quero uma bebida dessa que você tomou, eu quero dessa aí que você deu uma... Né? Uma traga. E por que a hoster do podcast, tudo lá fica falando sobre ela também? Que chato, que você é um saco, mano. Você tá falando sobre você, a pessoa não desenvolve, ela começa a falar sobre ela e não para de falar sobre ela mais. Você fala, né, um exemplo. Hoje eu comi banana pela primeira vez. Aí a pessoa de vez falar assim, nossa, como é que foi? Você gostou? A pessoa fala assim, nossa, eu já comi banana várias vezes. Eu gosto muito de banana. Sabe aquela pessoa que é assim, mano? Você vai falar alguma falta da sua vida, você chega e fala assim, mano, tô depressão, meu pai acabou De tomar 5 o tiros. pessoal olha nos seus olhos e fala assim, uma vez meu pai também tomou um tiro. E aí começa a falar sobre o pai dela, velho. Que raiva, parece que essa moça tem essa estrutura, assim. Trânsito pra mim, Mas você fica longe daqui? não. Então... Mas não. Eu falo isso, que é impossível ser ateu. Quando a gente vê umas coisas na internet, sabe? Fala, mano, como assim? Não tem como ter ateu no mundo. Isso aqui é a prova viva. Se isso aqui não for o toque divino para o brasileiro ser feliz por um momento na vida difícil dele, eu não sei o que é. Só que é Deus falando assim, toma entretenimento brasileiro. Uau! Mano, se fosse a Camila falando, cara, você acabou de falar, reclamar de trânsito, e você não fica longe daqui. já dá 20 minutos. Já é motivo bastante. Porque eu falo, hoje eu não vou buzinar pra ninguém. Eu não vou me alterar. Eu ponho louvor pra tocar no carro, mas mesmo assim, o meu lado mal aflora. Sei. Papo bosta, velho. Para de falar sobre você. Que seu lado mal aflora, mano. Será que ela viaja com o demoninho, com o anjinho falando no ouvido dela? Deu pra ver que hoje ela quis ficar na paz mesmo. Deve ter tomado uns 35 litros de chá de camomila. Dado 3 estragado num capim. Precisava entrar na minha frente. Sei, você já Não tá muda. vendo que fechou, por que cruzou e parou tudo. Ah, nossa, mano, eu tenho certeza que essa mulher dirige mal. Mano, eu tenho uma teoria no mundo, assim. Quem reclama muito do trânsito, dirige mal. Porque, tipo assim, as pessoas fazem muita bosta no trânsito mesmo. Mas você já tá meio que precavido pra isso, já tá meio preparado pra isso. Então você sempre dirige tão suave, tão bem, assim, tão calmo, que você já tá esperando uma coisa dessa, tá ligado? Uma coisa ruim. Então você nem reclama, você só entende. Então você toma cuidado com quem não dá seta, você toma cuidado com o caminhão que fecha, você toma cuidado com um monte de coisa, tá ligado? Todo mundo que reclama muito, que eu já andei junto com a pessoa no carro da pessoa, a pessoa dirige igual uma doida, velho, correndo desesperadamente. E é a pessoa que comete vários erros também. É sempre assim, mano, repara. Joguei aqui no ar a teoria. Vai tirando de mim o meu pior. Sei. Eu reconheço, né? Graças a Deus a minha humanidade se faz presente. A gente vê o quão falho a gente é. Mas pode falar uma coisa que for, mano. Mas isso dela ter criado um podcast chamado Venus Day Talks e chamado pessoas sem deixar claro que não era o Venus Flow Podcast, tá ligado, mano? Só que é coisa de jeito. Ela sentou assim na cadeira e falou, mano, que podcast que eu faço? Vou colocar o nome de Vênus. Que aí eu chamo e fica no ar, vai da pessoa. Se a pessoa tiver uma mínima preguiça de pesquisar pra ver se realmente é o Vênus do Flow, ela vai cair aqui no meu colo. Dá uma risada maléfica. Porque é desafiador. É vigiar e orar é real. Pra não perder o réu primário. Tá bom. Olha como ela olha pra câmera desesperada. E ela ainda fala pra não perder o réu primário, com os olhão assim, instalar. A Camila, com um alto desespero, só olha pro lado. Tá bom, é. Gente, se a mulher tem que segurar pra não perder o réu primário, poxa, deve ser muito boa, assim, muito suave, né? Deve ser tão zen assim. Deve ser o maior segredo dela, né? Ela se finge ser tão zen assim desse jeito, mas o maior segredo dela é que ela tá sempre irritada, igual o Hulk. Deve ser isso, se Como é uma vida de podcaster? Que agonia, olha esse ato de silêncio agoniante. E ela pergunta isso como uma vida de podcaster. Ser uma podcast, a pergunta nem é elaborada. Tinha que ser como você se sente vivendo essa vida de podcaster. Eu acho que seria melhor. Eu acho que é um trabalho. E o podcast hoje é a revista de antigamente. Eu adoro, mas que eu quero ficar mais em casa sem fazer nada, sabe? Eu habituei a ter alguma coisa ali tocando, ou é música, se não é música, é podcast. Mano, você vê que a Camila tá tão ansiosa que ela tá aqui, ó, só no pé aqui, ó, só tremendinho no pé aqui, ó. Isso aqui é quem fica ansioso, gente. Há muito tempo atrás, minha filha mora fora, né? Aham. Há muito tempo atrás, ela entrava pra fazer maquiagem, eu tô falando de 8 anos atrás. Ela ligava podcast, normalmente de política.
Podcast de política, 8 anos atrás? Que podcast é esse? Depois o podcast começa a ficar um pouco mais desenroladinho e tal, mas ainda com aquela forma lenta pra cacete, assim. A moça falando bastante dela, é muito engraçado isso. Primeiro vamos dar uma olhada agora. A Camila se pronunciando e realmente confirmando que ela foi sem querer nesse podcast, que ela realmente confundiu. Depois disso a gente dá uma olhada nos melhores momentos. O pessoal da internet separou, pra gente já ver com todo o contexto, assim, sabe? Aí vai ser melhor ainda. Dia que eu fui num podcast por engano. Já deve ter passado na sua timeline essa fofoca, o assunto que está rolando agora, não é mesmo? E aí eu vim dar a minha versão. Como é que fica a outra moça lá sabendo disso? Nossa, mano. Só constrangimento em cima de constrangimento. A minha assessoria manda um WhatsApp falando: Camila, você foi chamada pro podcast tal, tal e tal. Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande, que eu sigo a apresentadora me segue. Eu falei: marca esse aqui da fulana. Que é Yasmin, né? Yasmin o nome da moça. Ah, tem aqui a apresentação do podcast, você não quer dar uma lida? Eu falei: não, eu conheço, eu sigo. Mas pelo menos então ela apresentava o podcast. Ela falava, tipo assim, era só, vem aqui no Vênus, já era, e não deixava claro. Ela tinha uma apresentação sobre o podcast, que é menos sacanagem, né, do que só falar, vem pro Vênus Podcast, já era, marca, chega lá e é completamente outra coisa. Não, tava ali, que a moça não quis ver porque ela já conhece um podcast chamado Vênus. A moça colocou exatamente o mesmo nome, não tem pra quem ir atrás. É a mesma coisa, por exemplo, se chegasse pra ela, o Podpah Talks tá te chamando pro podcast, você quer ir? Na hora você vai pensar que é o Podpah, tá ligado? Você não vai pensar que é o Podpah Talks. Faz sentido aqui a confusão toda. Cheguei no dia da gravação, achei o estúdio diferente, mas eu pensei, faz um tempo que eu não assisto. Eles passaram por uma reformulação, a gente vive, né, mudando cenários. Nossa, que esquisitinho tá aqui. Não tem nada do Flow aqui. Falar que era no mesmo estúdio do Flow, que tinha vários estúdios. Não tem nada que é esquisito. Aí veio uma moça super educada conversar comigo. Oi, prazer, eu sou a fulana. Vou só passar um batonzinho. Eu falei, vambora. Achei que podia ser a maquiadora e que ela ia passar o batom em mim, mas não. Ela foi até uma bancada, abriu a bolsa, passou o batom nela. Tá vendo o que eu tô falando, mano? Essa moça, hoster do podcast, só fala dela. E aí até nisso, né? Deu pra entender que ela ia passar na Camila o batom e passou nela mesmo. Aí ela olhou pra mim e falou, vamos lá? Eu falei, vamos lá. Mano, isso é perfeito. Porque ela não sabia de nada. Ela tava sentada na cadeira esperando a Yasmin vir. E aí não veio a Yasmin, só começou a gravar com a outra moça. Nossa, isso aqui foi perfeição. Nem deu tempo dela falar que ela tava no lugar por engano, tá ligado? Nossa, mano, Deus é perfeito nos mínimos detalhes. Eu tô falando lá. Fui andando até o estúdio e aí tinham 2 cadeiras. Ah, não, ela não tava ainda no estúdio. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei, aonde eu sento? Ela falou, pode sentar aqui. Nisso ela deu a volta e sentou na minha frente. Aí Perfeito. Foi mais ou menos o que eu falei, sim. Foi mais ou menos o que eu falei que aconteceu. comecei a entender que eu não sabia onde eu tava. E eu comecei a buscar pistas. Ela começou a falar com a pessoa que tava gravando, pode gravar e tal. E eu comecei a olhar em volta. Nossa, ela podia falar, posso só ir no banheiro primeiro, por favor? Eu já ia no banheiro hiperventilar. Já chegava no banheiro, assim, colocava a mão na pia, assim, olhava pro espelho e fazia assim. Uma placa com o nome do podcast que eu conheço. Uma caneca com o nome do podcast que eu conheço. Uma caneta com o nome do podcast que eu conheço. Daí, nisso, eu vi um caderno. Tinha o nome do podcast que eu conheço. E embaixo tinha algo do tipo uma conversa da mulher madura. Aí que eu... Cara, eu não tô aonde eu acho que eu tô. Incrível. E aí eu olhei e ela... Oi, hoje eu tô com a Camila Frender e eu... E o resto é E história. o resto nós viu lá os 10 minutos mais constrangedores da face da Eu Terra. acho que não é uma boa ideia, né, ter o mesmo nome de um outro podcast, assim, talvez seja legal mudar, né? Mano, vamos fazer o Podpah Talks, velho. Vamos criar o Podpah Talks, mano. Minha intenção é explicar o que aconteceu e enganos acontecem. Bacana demais. Agora falta o Vênus mesmo. Vênus Podcast, né? Do Flow lá, chamar ela agora. Porque se não chamar, vai ser incrível. Ainda bem que o Destino criou esse episódio de Porta dos Fundos. Fui pesquisar por meme mais extenso que já existiu. Caí aqui, é verdade, tem 44 minutos esse meme. É tudo tão perfeito, o tom de voz, sussurro, as pausas, os olhares, a conversa indo para lugar nenhum, absoluto de cinema. Esse podcast é tão fora da curva, mano. Nossa, eu vou até acompanhar mais o Vênus Talks, mano. A apresentadora tem um gentil constrangedor, assim, de pausas constrangedoras, que é incrível, mano. Já diria Isabela Boscov, que experiência, ao mesmo tempo avassaladora, fascinante e viajante. Isso aí foi mesmo incrível. O humor não proposital é tão maravilhoso, mano. É tão maravilhoso quando dá bosta. E aí é um bagulho só de constrangimento. É o puro suco do entretenimento. Que antigamente era associada com acabou a vida, né? Entrou na menopausa, morreu, acabou. Não tem mais o que fazer. Que ela não quer mais nem conversar, mas só confirmando. Muito bom, mano. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos agora que as pessoas separaram aqui na internet pra gente ver. Nossa, que bagulho maravilhoso. Diva falando que temos que levar a vida com leveza e dar um exemplo de ótima cena de humor que ela viveu. A Camila rindo sem saber o que fazer, porque não teve graça nenhuma. Meu marido abraçado assim em mim, ele falou, Rê, eu tô no paraíso. Eu de olho fechado, eu falei, não amor, aqui é Vila Nova Conceição. A Camila ri sem abrir a boca, mano. Só não... Pior que tá escrito aqui Vênus Podcast, não tá escrito Vênus Talks. É sacanagem demais, mano. Você não se dignou a olhar pra mim, você já tá tirando uma com a minha cara. Como assim? Eu falei, não amor, aqui não é paraíso. O paraíso é no outro lugar, depois da Vila Mariana. Você tá na Vila Nova. Eu tava falando tão sincero e você vem rir de mim assim. Mas a gente riu disso. Sim. Sim.
Sim. Realmente uma das maiores piadas aqui que eu já vi na minha vida. A primeira piada do dia, pelo visto, né? O marido dela falou aquilo e ela respondeu desse jeito aí, porque ela é piada. Camila segurando a risada quando a apresentadora fala que faz piadas naturalmente. Pra mim sai muito natural essa de dar a risada. Ai, meu, não sabe onde tá, mano, que angústia. Nossa, a cara dela, mano, falando que sim, concordando. Aí ela olha pra apresentadora e vê se ela pegou indireta. Vários, né? Tem gente que não saca a ironia também, né? Caramba, mano, isso aqui foi indireta fofa. Não só olhou pro apresentador, mas como pausou a conversa e deu um sorrisinho de canto. Isso aqui pra mim, nossa, tá dizendo nos olhares. Inclusive esse podcast Vênus aí tinha que ser o podcast principal do Brasil. Eu acho que tinha que acabar o reinado do Podpah. Chris Hemsworth lá, que é o Thor, ao invés de ir no Podpah, ir aqui. Ia ser muito mais descolado conversar com essa moça. E vai só falar dela. Eu não vou conseguir me concentrar com esse som bombando, som de adolescente, bombando. Que medo de chegar nessa fase. Vai chegar. Isso aqui só perfeição atrás de perfeição. Eu coleciono arte contemporânea. Eu tenho muitos trabalhos. Por que essa mulher só fala dela, mano? Nossa, que desesperador, ela só fala dela, mano. Todos os cortes, o trecho que a gente viu de 10 minutos dela falando dela, tá ligado? Meu Deus! Quem vivia antigamente no interior, numa fazenda, Aham. que não tinha luz elétrica, A mulher tá cansada, que já tá correndo a cara já. o dia começava quando clareava e terminava quando anoitecia. Nossa, você tá falando, pelo amor de Deus, velho. Camila sendo interrompida várias vezes pela diva autoconcentrada que ligou o gerador de Lero Lero, falando nada com nada. Nunca vi a pessoa falar tanto nada com nada ao mesmo tempo. Sim, mano, os papos não vai pra lugar nenhum, tá ligado? É muito absurdo, mano. Ninguém sabia que era o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. Você sabia? Não, de jeito Alguém nenhum. sabia? Quando você era criança, você sabia quem era ministro supremo? Porque era criança, né? Vamos ser sinceros aí. E também essa internet era muito diferente, né? Pelo amor de Deus. Eles eram figuras Não, acho que a gente não diferentes. sabia nem A as gente não sabia. pautas. Hoje a gente sabe. É, Coitada, cara, a Camila só fica falando ué. 5 jogadores da seleção brasileira, você sabe? nenhuma ideia. Se a aflição pudesse ter uma feição, seria essa. Você sabe os últimos 3 livros que o seu filho leu? Eu não sei, eu não tenho filho adolescente. É criança, né? Eu acho filho ainda. Como é que vai saber também? Criança que lê livro também, velho. Agora que tá ficando bom. Mentira que ela não falou nada quando a moça falou isso, mano. Eu não sei se eu considero esse do podcast que ela tá falando, do papo que tá falando, já que tá encerrando, parece. Se for, vai ser perfeito. Eu já sou avó. É maravilhoso. E o meu neto é ruivo. E pior que ela fica falando dela mesmo, né, mano? Não tem mais nem o que falar. Gente, eu amei. Eu poderia ficar falando horas. Não, pode não. Não pode. Acabou aí o podcast, mano. Incrível. Foi incrível. Inclusive, o pessoal falou, teve um trecho que ela participou do outro podcast, pod delas. Tem um trecho lá que as meninas acham estranho o podcast ser às 3 horas da tarde. Que ela falou, vou no Vênus. Aí tem um momento lá que a Camila fala que vai no Vênus e a Tata acha estranho, tá ligado? Por conta da agenda. É Amiga. cedo, não é? Pera, posso olhar na Gente, pelo amor de agenda? Deus, Vênus não tá é à tão- noite, acho. Olha, eu acho acho que é às 4. Eu acho que você vai dar um gatilho Às 3. nela. Às Às 3? Às 3 não é às 3, porque o Vênus é cedo. Mas o Vênus é ao vivo, não é? Será que é gravado agora? Já estranho, já. Ai, eu não Será que a gente sei. Será que eu tô desmascarou? falando Será errado? Já era um sinal divino já falar. Mas Deus deixou acontecer. Porque foi escrito assim. Alguém do Vênus entra em contato com a produção daqui pra eu saber se eu tô indo no lugar certo. Será que eu... Ai, meu Deus. Que Deus tentou avisar um dia antes. Ou foi o capiroto tentando atrapalhar tudo e não ter essa divindade aí desse podcast desistindo pra deixar todos nós felizes. Aí o Vênus, né, o Vênus original, falou sobre o assunto. Atenção, novo padrão de convite para o Vênus Podcast. Esse é o podcast, essa é a host, esse aqui é o convite aqui, ó, tá vendo? Criou todo um esquema aí novo aí pra não se enganarem. E aqui eles falaram um pouquinho sobre a situação. Camila falou numa live que ela faz, às vezes ao vivo, né? Contou pra galera que ela foi participar de um podcast chamado Vênus, achando que era este Vênus. E é outro Vênus. E é outro, tem outro Vênus? Tem. Nossa, realmente, você me Mas copia, copiam você, É. todo mundo Nossa. copiando todo mundo. Estamos entrando com processo. Você tá processando o bagulho, ixi, ela... Mas muda, tem tantos planetas. Não tem tanto planeta, é verdade isso aí. Mas você para pensar, o Gillette lá, Vênus, também chama Vênus. Não é Gillette, né? O Gillette é o Tamar. Navalha lá chama Vênus também. Aí, ó. Tanto planeta, escolher igual. Será que as pessoas que estão Achando indo que nesse era podcast, elas chegam lá achando que é Todas, aqui? todas, Sim. certeza. Porque Essa recebe no e-mail, venha no Vênus. Incrível, mano, isso aí. Que eu queria ver todo o podcast, mano, inteiro assim mesmo. Mas aí ficaria muito longo, rolaria. Vou resumir aí pra vocês. Incrível. Uma divindade brasileira. Esse vídeo existir.